Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arroz. O arroz japonês ele é bem específico, ele é um pouco diferente do que a gente costuma comer, que é o agulhinha. O arroz japonês ele é de grão curto, ele é um arrozinho pequeno comparado com a agulhinha. O arroz de sushi precisa ser feito com esse tipo de arroz por causa da quantidade de amido e por causa que, por ele ser mais curto, depois que você lava, ele acaba não quebrando em micro pedaços. O arroz de sushi ideal é que ele esteja com o grão inteiro, não quebradiço. Hoje eu vou fazer uma receita para 1 kg de arroz cru, que ele rende mais ou menos 2,2 kg de arroz cozido. Ele passa por algumas etapas. Quando ele está cru, ele é chamado de komê, é o arroz cru. Depois de cozido, ele vira o gohan. E depois de temperado com vinagre açucarado, ele vira o shari. O shari ele não precisa ser conservado em geladeira. Ele pode ser mantido fora da geladeira, num recipiente tampado, com um paninho por cima para manter a umidade. E ele dura pelo menos 3 a 4 dias tranquilamente. Cada grãozinho deve ser encapsulado com a mistura de vinagre e açúcar, para que cada grão fique blindado contra as bactérias. Desse jeito ele consegue durar por mais tempo. Muito importante. Então vamos lá? Vamos fazer a receita. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1 kg de arroz. Ele já está pesado. Vamos conferir. Um 1 kg de arroz cru. E agora é hora de lavar. Na hora de lavar, é importante saber o seguinte. A primeira água ela tem que ser bem rápida. Ele só vai passar pelo arroz para tirar possíveis camadas de bactérias, pedaços de fuligem, qualquer tipo de partícula que tenha sobrado do beneficiamento do arroz. Em seguida que começa realmente a lavagem, a lavação, onde cada grão vai ser esfregado um contra o outro, gerando atrito, para poder tirar qualquer camada de óleo, sujeira e apresentar mais brilho depois de cozido o arroz. Vamos lá. Aqui eu tenho um escorredor de arroz, ele é bem prático para poder lavar, ele ajuda bastante. Mas se não tiver escorredor, pode usar uma peneira comum, ela já te auxilia, junto com a panela ou uma vasilha. O arroz está aqui, a primeira água, com abundância, rapidamente. Água fria, até cobrir todos os grãos, já escorre. Olha como essa água é bem branquinha. Bem rica em amido. Agora sim. De novo. Os japoneses costumam deixar só um pouquinho acima do nível do arroz e faz uma espécie de lavação com atrito. Só que ele é bem delicado. A pressão que você coloca na mão tem que ser muito exata, para que ela não quebre o grão, mas que ela gere atrito suficiente de um grão contra o outro. Girando e pegando todos os grãos. Uma alternativa para isso, para quem tem medo de quebrar o arroz em casa, é fazer o seguinte: colocar um pouquinho mais de água. E ao invés de fazer com a mão, faz com as duas. Pega o arroz e esfrega delicadamente. Assim é um pouquinho mais fácil. Nunca pensando em quebrar o arroz. É só gerando um pequeno atrito de um grão contra o outro. Escorre essa água. E repete o processo. Aqui ela fica bem limpinha, sem aquele aspecto leitoso. E aqui já é o suficiente. Esse já é o ponto legal para cozinhar o arroz. E antes de cozinhar, eu vou fazer o processo de hidratação do arroz. O que é isso? Escorre o máximo de água que você puder da peneira. E agora eu vou ajeitar ele na peneira. Vamos voltar para a bancada. Depois que eu escorri todo aquele excesso de água, como eu tenho a peneira, eu vou manter ele aqui. Só que eu vou abrir e espalhar o máximo que eu puder nessa peneira. Se você não tiver a peneira,
fazer em casa, pode pegar uma forma, por exemplo, e espalha o arroz. Esse momento, agora sim é a hidratação do grão. O grão está seco e essa é a melhor forma. Ele fica, o ponto perfeito é assim, é hidratando a seco, não totalmente submerso em água. Quando ele fica submerso em água, ele corre risco de ficar mais empapado. Para mim, essa é a melhor metodologia. Vou deixar ele escorrendo, reidratando por 20 minutos. Daqui 20 minutos eu volto e mostro como a gente vai cozinhar. Passados os 20 minutos, o arroz já reidratou. Olha só, aquele arroz que estava todo molhado, olha como ele fica sequinho. E ele dá uma inchada com essa reidratação. Ele já está pronto para ser cozido. Para 1 kg de arroz cru, que a gente fez todos os passos, lavou, poliu e deixou descansando para hidratar, eu vou usar 1,1 kg de água. Água da melhor qualidade possível. Agora, nessa hora, é melhor pegar uma água do filtro, ao invés de uma água da torneira. Vamos pesar? Pesado 1,1 kg de água, água filtrada. É só colocar o arroz. Nivela ele para ficar bem certinho. E vamos colocar na panela elétrica. É só deixar ela cozinhar e esperar. Cozinhar. Arroz cozido, ele muda do modo cozinhar para o modo aquecer. Pode manter a panela ligada e agora vamos esperar 20 minutos. Aí sim, vamos começar a temperar o arroz. Agora a gente vai fazer o tempero do arroz. Ele é chamado de chariçu. Su é vinagre, então é o vinagre que tempera o arroz de sushi. Essa é uma medida meio que padrão. Cada pessoa tem a sua medida e ele adapta ao seu sabor. Até no Japão é assim. Numa região ele é um pouquinho mais doce e numa outra região é um pouquinho mais salgado ou avinagrado. Isso vai de acordo com a escolha de cada chefe. Eu vou fazer um meio que básico, tá bom? Vamos começar pelo açúcar. Eu vou usar o açúcar refinado, que é o mais comum. Mas aí também tem espaço para brincar um pouco. Você pode usar um açúcar mascavo, um açúcar demerara. Eles têm que se ligar nas variações de doçura de cada um. Um é mais doce, o outro é um pouquinho menos e o outro um pouco menos. Então, de acordo com isso, você dosa a quantidade que você vai querer para o sabor do seu chariçu. Nesse açúcar refinado eu vou colocar 190 gramas. Agora é a hora do sal. Ele é muito importante porque ele dá equilíbrio na hora de misturar com o açúcar e com o vinagre, a doçura e a acidez e o salgado. Eu vou colocar 20 gramas. Vinagre, sempre vinagre de arroz, é o mais indicado, mas também há espaço para trabalhar com o vinagre de maçã, por exemplo, que tem uma acidez similar. E ele é bem frutado, ele tem um cheiro legal. Então, você pode brincar também com um pouquinho de vinagre de maçã e um pouco de vinagre de arroz. 300 gramas. E agora é só misturar o vinagre no açúcar. Opcionalmente, você também pode colocar mirim, que é uma espécie de saquê licoroso que ele dá bastante brilho no arroz. Hoje eu não vou usar, eu vou fazer um bem básico. E o importante é você fazer na técnica correta. A técnica correta já garante brilho em cada grão de arroz. Caso você utilize mirim, para uma receita dessa você pode usar 50 gramas de mirim, 50 ml. Agora é hora de misturar. Ao invés de levar ao fogo, eu vou misturar só aqui na bancada. Quando a gente coloca o vinagre em contato com o fogo, se ele ferver, ele perde um pouco da acidez. Então ele já não vai ficar no ponto desejado. Nunca ferva o vinagre. É só misturar bastante que o açúcar dissolve. O açúcar refinado, ele é o mais fácil de todos para dissolver. Se fosse o açúcar mascavo, possivelmente seria necessário um pouquinho de fogo. Pronto o molho do arroz, já está dissolvido.
Olha só como ele fica brilhoso, sem nenhum grânulo de açúcar. Para 1 kg de arroz cru, que vai render em média 2,2 kg de arroz cozido, eu vou usar 1/4 da quantidade como medida padrão. Então, para 1 kg de arroz cru, eu uso 250 gramas ou ml de mistura do chariçu. Então, 250 gramas para 1 kg de arroz cru. Nessa quantidade que eu passei para vocês, sobra um pouquinho desse molho. Esse é o molho coringa, porque ele é o mesmo que a gente utiliza para fazer, por exemplo, o gengibre curtido, o gari, aquele que acompanha o sushi ou sashimi, e também ele é usado para fazer o sunomon, aquela saladinha de pepino agridoce. Esse é um molho que tem uma durabilidade muito grande. Você pode guardar ele até mesmo fora da geladeira. É só colocar no recipiente, de preferência de vidro, e guardar por bastante tempo. É um molho bem versátil. Passados 20 minutos de descanso, depois que a panela muda do modo cozinhar para o aquecer, é hora de temperar o arroz. As 250 gramas da mistura do chariçu e o arroz cozido. Cuidado que está bem quente. Eu tenho um recipiente um pouco maiorzinho para poder espalhar bem esse arroz. E agora eu vou soltar da panela para a travessa. Cuidado com o fundinho da panela, o fundinho de arroz, que possivelmente ele está levemente queimado. É esperado que isso aconteça e ele é de propósito. Esse fundinho queimado, ele chama okoge. E ele solta um perfume, ele fica com um cheirinho de levemente defumado no arroz. Então ele já é pensado. Não joga fora, depois a gente come ele como um bolinho, coloca algum recheio, ou come ele puro, é bem gostoso. E eu vou mostrar para vocês esse fundinho, levemente queimadinho. Olha só, se você virar, ele tá marronzinho. Deixa ele aqui. E agora é hora de temperar. Joga o molho diretamente sobre o arroz, por cima dele todo. E agora é hora de envolver todos os grãos com a mistura do vinagre. A colher sempre de lado, nunca amassando, para preservar toda a delicadeza do grão inteiriço. É importante a gente pensar que cada grão de arroz precisa estar envolvido com essa mistura de vinagre. Então você traz do fundo da vasilha para cima e segue como se estivesse cortando o chari para desfazer os grumos. É importante que todo grumo seja desfeito, para que cada grão esteja soltinho individualmente. Mistura bem e daqui a pouco a gente começa a esfriar ele. Agora sim, já está bem distribuído o tempero. Os grãozinhos que tiverem por cima, desce ele, para ficar uma superfície. E agora sim abana. É legal que seja feito assim, com um leque, com uma tampa, que você consegue controlar a quantidade de vento. O ventilador é muito forte, ele acaba ressecando os grãos, não fica legal. Esfriou essa superfície, agora é hora de inverter. Com a colher você vai pegar porções em porções e virar ao contrário. Continua soltando fumacinho, então vamos esfriar mais um pouco. Esfriou a superfície, eu vou agora com muito mais delicadeza, porque ele já está ficando frio, quebrar esses bloquinhos para ele se espalhar de novo
pela bacia. Mais suavemente do que na primeira vez. Espalhei bem. E agora eu vou esperar ele esfriar. Para saber se ele já está frio ou não, você coloca a mão aqui debaixo. Ele tem que estar na temperatura próxima do corpo, que é a média de 36, estourando 40 graus. Então ele ainda está quente. Eu vou deixar ele esfriar naturalmente. Não deixa destampado. Se deixar assim destampado, ele vai começar a secar a superfície. Então o que eu faço? Pego um daquele paninho Perflex e ao invés de umedecer na água, lembra daquele molho que nós fizemos, que sobrou um pouquinho? Umedece ele naquela mistura. Espreme o excesso e coloca sobre o arroz. No caso aqui eu vou usar mais um para tampar completamente a superfície. Depois que esfriar, eu volto e mostro como armazenar o arroz, tá bem? Agora que o arroz já esfriou, eu vou mostrar como guardar. A melhor forma de armazenar é no recipiente assim, de plástico, totalmente seco. Sempre com a colher, não coloca a mão no arroz. Transfere o arroz para o vasilhame. Depois disso, pega um paninho tipo Perflex e umedece de novo naquela mistura de vinagre, açúcar e sal que você usou para temperar o arroz. Levemente umedecido e coloca sobre o arroz. Tem que cobrir totalmente, não deixar nada de fora. Depois disso, é só cobrir com papel filme. Sela ele certinho para não entrar ar. E tá pronto. Você pode uma vez por dia abrir, tirar esse filme, molhar de novo o paninho naquela mesma mistura e trocar todos os dias para garantir que ele continue tendo umidade. Desse jeito, ele dura fora da geladeira em média 3 a 4 dias. Tranquilamente você pode comer ele depois disso. Só deixe de comer o arroz quando ele começar a ter um cheiro muito avinagrado ou se tiver algum ponto de bolor, algum pontinho amarelo, verde, alguma coisa assim. Aí ele já não está bom para consumo. Tá pronto, nosso arroz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sempre nas redes sociais como Sushi do Doug, Instagram, Facebook e YouTube. Obrigado por ter assistido.